Olá, seja bem-vindo à nossa Escola Bíblica Dominical, o nosso estudo sobre finanças. Estamos com o tema Finanças à Maneira de Deus e hoje estamos já na lição número 3, vamos falar sobre dívidas, um assunto que eu acredito que é extremamente importante para todos nós, um desafio para cada um de nós. Se você não tem problemas com dívida, pode dizer amém, mas também precisa sempre ter cuidado. Se você tem dificuldades nessa área, se está enfrentando situação com dívida, então eu acredito que esse estudo vai ser uma grande ajuda para você, como é para mim, para cada pessoa em todo o tempo. Então, até mesmo para ajudar outras pessoas. Nosso versículo-chave, vou convidar você a abrir a sua Bíblia em Provérbios 22, versículo 7. Provérbios 22, versículo 7 diz assim: o rico domina sobre o pobre e o que toma emprestado é servo do que empresta. Então vamos orar, pedindo a Deus sabedoria e entendimento nesse momento. Senhor, obrigado, Pai, que podemos ter a sua palavra tão rica para nos ajudar a entender a vontade do Senhor, nos ajuda a ter sabedoria diante das situações da vida, em especial quando envolve dívidas. Precisamos, ó Deus, ter discernimento do Senhor. Nos ajuda, Deus, também para ajudar outras pessoas, nossos familiares, amigos, parentes, que nós possamos ajudá-los quando estão enfrentando situações assim também e de uma maneira bem especial através da sua palavra. Nos dá sabedoria nesse momento, é o que eu te peço agradecido em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então, dívidas, finanças à maneira de Deus. Eu quero aqui dar a nossa introdução. Na economia em que vivemos, é difícil pensar em adquirir algum bem, principalmente os de maior valor, sem contrair uma espécie de dívida. É um pouco parte da nossa cultura. Por isso, você precisa estar bem ciente daquilo que Deus fala a respeito disso, de que maneira nós devemos agir diante de situações que envolvem fazer pagamentos com dívida, né? Então, olha, as dívidas elas surgem quando compramos algo que vai além da quantidade de dinheiro que possuímos naquele momento. Então, nós estamos contando com um valor, muitas vezes até futuro, algo que nós não temos em mão, para poder quitar essas dívidas. Então, como que o dicionário define dívida? Você vai encontrar, eu pesquisando, encontrei aqui no Michaelis, do UOL, ele diz assim: ato ou efeito de dever algo a alguém, obrigação de dar, fazer ou pagar algo, geralmente alguma quantia em dinheiro, a outrem, obrigação. Então nota essa ideia de obrigação, de compromisso que você tem quando tem uma dívida, né? Um compromisso. E o que as escrituras nos dizem sobre dívidas? Lembra que nós já vimos no estudo anterior que existem duas formas de finanças, a finança do ponto de vista do mundo e as finanças do ponto de vista de Deus. Como é que Deus enxerga? Então, há 4 ensinamentos bem importantes da Bíblia que nos falam sobre dívida. A primeira questão que a Bíblia trata é que a dívida ou o empréstimo, ela nada mais é do que uma forma de escravidão. Olha o que nosso texto já principal diz, Provérbios 22, 7. O rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Nota a ênfase do autor, né, de Salomão. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Então, a partir do momento que você faz o empréstimo, você se torna subordinado àquela pessoa até que essa dívida seja quitada. O apóstolo Paulo, lembrando do alto preço pelo qual nós fomos comprados, né, o sangue de Cristo, ele nos orienta a não nos tornarmos escravos de ninguém. Então, 1 Coríntios 7, 23, olha o que ele diz: por preço fostes comprados, não vos tornei escravos de homens. Não se torna escravo de ninguém, seja de homem, em nossos dias atuais, empresas, instituições financeiras, banco. Então, você não se deixa ser escravizado, dominado, subordinado por ninguém. Por isso é tão importante o nosso cuidado com a nossa vida financeira, a nossa atitude que nós temos em relação a contas, às dívidas. Precisamos ter uma atitude extremamente séria com isso. Segundo ensinamento, no Antigo Testamento, a dívida ela era encarada como uma maldição. Para você ver a importância
que o judeu encarava essa situação. Lembra que muitas das bênçãos de Deus para o povo de Israel eram bênçãos materiais, eram bênçãos terrenas. As bênçãos que Deus promete para a igreja são bênçãos celestiais, porém, elas refletem nossa vida dia a dia. Então, embora nós não temos as mesmas promessas que Deus deu para Abraão no sentido de abençoar suas riquezas, bens materiais, e para o judeu, ainda assim o princípio se mantém de que Deus cuida do seu povo e que quando nós não encaramos a vida financeira com extremamente seriedade, isso vai trazer dano para nós. Olha lá, as bênçãos de Deus sobre o povo incluíam emprestar e não tomar emprestado. Uma das grandes marcas de que Deus estava presente com o povo de Israel é que ele era um povo que estava sempre suprido por Deus. Então, por isso, eles poderiam ser pessoas que podiam dar empréstimo, poderiam beneficiar outros, mas nunca se tornar escravo de ninguém. E você pode ver que até hoje o povo judeu, em qualquer lugar do mundo, o que acontece? Sempre é um povo próspero. Por quê? Porque ainda é o povo de Deus. Mas ainda assim você vê a seriedade com que eles encaram questão financeira. Pode ter muita piadinha sobre o judeu, mas a grande verdade é que muitas delas têm um sentido real, no sentido de que o judeu é alguém que é extremamente zeloso dessas questões. Então você vai encontrar em Deuteronômio 15:6, 28:12, as promessas de Deus de que ele ia estar cuidando do povo. Olha lá, outra afirmação ali, o povo ficava endividado quando não dava ouvidos, ou seja, quando desobedecia à voz do Senhor. Não considerar com seriedade aquilo que Deus tinha dado nos seus mandamentos. Ia trazer para o povo dano, sofrimento, perda e até mesmo na questão financeira. Terceiro ensinamento aí, letra C, assumir uma dívida é presumir o amanhã. Então agora a gente vem muito para o Novo Testamento, né? Ao contrair uma dívida, nós estamos contando que teremos condições de saná-la através do nosso ganho. Você está contando com uma coisa que você ainda não tem. Então esse é um grande perigo de dívida, é porque envolve juros. E muitas vezes até juros compostos. Então se você tem dificuldade em calcular juros compostos, pode saber que o seu banco não tem. E dívidas, elas têm esse perigo, porque algumas pessoas parece que tem já vi situações em que pessoas parece que tem, não sei se você já viu aquele brinquedo que cai uma bolinha, ela corre e bate na outra, e aí vai, bate na outra, faz um circuito até chegar no final. Então, pessoas estão contando, não, eu vou receber aquele dinheiro, aí agora tem o imposto, restituição do imposto de renda, aí eu vou receber então mais isso aqui, mais meu 13º, na tela do banco, onde o banco onde tem a minha conta, sempre aparece lá. Você quer já receber o dinheiro do seu imposto de renda? Já receba já. E quando receber o imposto de renda, você paga e tem um jurinho em cima. Então, eles são muito espertos para ganhar dinheiro em cima de você estar contando com uma coisa que você não sabe. Você não tem certeza, não pode contar com uma coisa porque você está presumindo o futuro. E como muitas vezes a gente tem dito aqui na igreja, o futuro não existe. Você pode contar com o dia de hoje. Então devemos ser cuidadosos quando você está considerando o dia de amanhã e o modo pelo qual você está considerando. A Bíblia nos adverte contra tais suposições. Olha o que diz Tiago, capítulo 4, versículo 13 até o versículo 15. Ele diz assim, teremos lucro. Então vamos lá comigo para Tiago, capítulo 4. E é interessante para ver versículos 13 até o versículo 15. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucro. E aí como é que ele continua? Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deverias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isto ou aquilo. Então, como diz ali o nosso texto, vocês não sabem o que vai acontecer amanhã. A nossa atitude deve ser como diz o versículo 15, se o Senhor quiser, faremos isso ou aquilo.
Então, debaixo do cuidado de Deus, buscando sabedoria de Deus, nós vamos fazer nossos negócios, vamos fazer nossa vida financeira construída debaixo de um princípio de cuidado de Deus e não do nosso próprio controle, nossa própria autossuficiência, especialmente questão financeira. Então, devemos orar pedindo a direção de Deus antes de assumirmos qualquer dívida. Então, devemos estar extremamente sérios nisso. Alguém disse que o melhor negócio que você pode fazer é quando você não precisa, a melhor compra que você pode fazer é quando você não precisa daquilo. Porque você não está dominado pela ansiedade, né? Não está pela inquietação, eu preciso ter aquilo, eu preciso disso agora. Não dá para esperar? Vou esperar mais uns dias, vamos esperar mais um pouco. Conheço pessoas que dizem assim, se isso vai ser meu, então Deus vai cuidar para que seja. Não precisa ficar ansioso. E é interessante cada loja que você chega e fala assim, olha, eu preciso comprar essa calça jeans e vou dar mais uma olhada. E a pessoa diz assim, olha, essa é a última calça. Já tem gente querendo comprar. Já veio um rapaz aqui procurando isso. Então o vendedor ele é muito, muito esperto para trabalhar em cima da nossa ansiedade. Então, coloca Deus junto no processo. Antes de assumir uma dívida, fala com Ele, apresenta para Ele seus anseios. E Deus ele vai estar cuidando de nós, Ele vai estar nos ajudando a fazer um bom negócio. E quantas histórias a gente tem. Talvez você é testemunha de alguma situação em que você não comprou aquilo e você deu mais uma volta e achou a mesma coisa muito mais barato, muito mais em conta. Então Deus ele faz isso para a gente, Ele cuida de nós. Mas a gente precisa depender dEle, confiar nele, especialmente questão de dívida. Então cuida quando você vai fazer dívida, cuida da maneira como você vai fazer uma negociação que vai envolver muito tempo pagando, presumindo valores que você vai ter quando você ainda não tem esses valores na sua mão. Ainda mais no momento que estamos vivendo, em que há casos de tanta inadimplência, às vezes empresas que não conseguem, até têm interesse em pagar, mas eles não têm condições de pagar porque os fornecedores não pagam para eles, então eles não têm como pagar para você. E aí vira uma roda, né? Muito bem. E o último ensinamento aqui que a Escritura nos fala sobre dívida, uma dívida assumida precipitadamente pode inibir uma bênção que Deus almejava nos dar, que eu acabei de dizer. Você se precipitou na negociação e aí você acabou perdendo a oportunidade de ver Deus abençoando o contexto. Então olha aí Mateus 6:33, Filipenses 4:19, 2 versículos muito importantes. Se você ainda não memorizou, memorize. Se você não lembra deles, é muito importante. Lembra que são versículos que falam que Deus ele promete suprir todas as nossas necessidades. Salmo 37, versículos 4, 5 e 7 diz que se você confia no Senhor, se você espera no Senhor, então Ele tudo fará. Ele sabe das nossas necessidades, irmãos. Ele sabe do que você precisa. Mas às vezes pode ser aquilo que você acha que é necessário não é tão importante agora. Então é até uma maneira, como a gente falou do estudo anterior, aprender a controlar seu coração, aprender a buscar de Deus a satisfação e não em coisas, não em bens, não em ter um celular novo, uma televisão nova. De novo, não é ruim ter essas coisas, mas a sua felicidade não pode depender dessas coisas. E essa maneira nos ajuda a receber bênçãos de Deus, como está dizendo aí nesse ponto. Né? Não perder a chance de ver Deus nos dando, Deus nos concedendo na sua graça, na sua bondade, até nos dando, às vezes, não só aquilo, mas muito melhor. Então, às vezes, a gente perdeu chances de ver Deus agindo porque a gente se precipitou e entrou numa dívida. E aí agora, depois, vem de uma outra atitude, né? Chorando e pedindo ajuda de Deus para poder pagar aquela conta. Muito bem, então, quero mostrar para você bem rapidamente 10 passos para você sair da dívida. Então eu acredito que se você seguir esses 10 passos, tenho certeza que tem grande esperança para você poder sair da dívida. Então vamos lá. Primeiro passo, peça e obedeça, peça orientação a Deus em oração e obedeça. Então peça orientação a Deus em oração e obedeça aquilo que Deus disser para você. Então realmente é o
o primeiro ponto daquilo que a gente acabou de falar. Antes de qualquer coisa, peça sabedoria a Deus. Se você já está no meio da dívida, então agora chega para Deus e pede perdão. Chega para ele e fala, Senhor, me perdoa, porque eu fiz sem sabedoria. Faltou entendimento. E eu quero resolver isso. Quero poder honrar o nome do Senhor. E eu quero ser sério nisso. E eu quero que o Senhor me ajude a poder entender como eu posso fazer isso. Então, 1 Reis 4, de 1 a 7, é uma história bíblica que eu vou pedir para que você faça a leitura dela. E ela está contando a história de uma viúva que ela pede ajuda ao profeta Eliseu, porque ela aprendeu com o marido dela, o marido que já não estava mais presente, que ela deveria temer ao Senhor. Então, em primeiro lugar, ela tinha que ter temor do Senhor. E aí, o problema que ela tem é resolvido porque ela obedece às ordens do profeta, ou seja, a palavra de Deus. Aquilo que o profeta orientou ela seguiu a risca e ela pôde encontrar a solução, a esperança para o problema dela que ela estava enfrentando. Então, o princípio é o mesmo, dá ouvidos a Deus. E essa é só uma história de muitas histórias que você mesmo poderia até citar alguma, mostrando de pessoas que foram até o Senhor, buscaram entendimento dele e ele respondeu. Segundo passo, estabeleça um orçamento periódico. A gente terminou a lição anterior falando sobre isso, falando sobre você fazer um orçamento. Então, há vários modelos na internet que você pode achar. Se você precisa, manda uma mensagem para mim, eu mando para você. Tem vários modelos. E por que isso é importante? Assim você vai poder visualizar o que está entrando, o que está saindo e o quanto você precisa economizar. Então isso é muito importante. Se você não lembra desse ponto, volta na lição anterior e assiste de novo a lição número 2, que a gente fala bastante sobre isso na parte final, especialmente do orçamento. Número 3, faça uma lista de tudo que você possui. Então isso é bem interessante, porque você pode ter coisas que talvez você não necessita mais e você pode até negociar elas. O objetivo de diminuir a dívida. Então, às vezes, você tem alguma coisa em casa que está lá guardado e pode ser um bom valor para você poder negociar aquilo. Então, você já lembra desse símbolo? Talvez você já até cantou a musiquinha na sua cabeça, né? Desapega, desapega, OLX. Então, chegou a hora de desapegar. Algumas coisas, talvez você tenha lá 2 computadores. Não precisa ter 2, então coloca à venda 1. Mas pastor, mas eu gosto tanto daquele computador que eu tenho. Olha, é importante, tá sério, de poder acabar com essas dívidas. Então, dá os passos necessários para você poder fazer aquilo. Né? Então, essa é uma forma de fazer. Faz uma lista de tudo aquilo que você tem e avaliar alguma coisa que talvez seja importante que você pode negociar. Número 4. Faça uma lista de tudo que você deve ou gasta. Então agora é a hora de colocar os pingos nos is. Soma tudo, soma todas as dívidas, coloca tudo, cartão, banco, até as contas do dia a dia, água, luz, telefone, internet, Netflix, Amazon Prime, põe tudo lá. Essa é a hora. Não vai ser fácil, mas é importante, porque lembra, você está sério em querer acabar com essas dívidas. Então faça uma lista, olha lá, ó. Dívidas em lojas, cartão de crédito, cheque especial, empréstimo, taxa bancária. Você sabe quanto você paga por mês de taxa? Quanto que o banco cobra? Então, talvez são coisas que você pode minimizar. Talvez vai mudar de banco, mudar para um banco mais econômico, ou até liga para sua gerente e negociar com ela, pedindo um desconto ou uma tarifa menor, um grupo menor, que você pode, uma sacola, né, que eles falam, uma sacola de opções com opções mais baratas. Então, você pode olhar essas questões. Em muitos casos, nós contraímos mais dívidas porque a gente não sabe exatamente quanto nós estamos devendo. Então, a gente mais ou menos chuta de cabeça, eu devo estar devendo mais ou menos R$1.000, então dá para pegar mais esse negócio, eu ponho no cartão, divido em mais 3 vezes, só que não é R$1.000, já é muito mais do que R$1.000. Então, só que como ela está toda compartimentada, dividida, já em 2, 3 prestações de prestações anteriores, agora você tem um montante relevante e você precisa estar ciente disso. Até porque às vezes parece que o meu dinheiro entra e sai, eu recebo o meu salário 2, 3 dias depois já não tem mais nada. Mas é porque as dívidas estão comendo os seus lucros.
Olha lá, elimine temporariamente gastos que não são absolutamente necessários. Então agora, você está vendo lá, talvez vai ficar alguns meses sem Netflix, fica alguns meses sem Amazon Prime, TV a cabo, internet, mudar para preços menores, talvez corta o telefone, põe um plano de celular mais barato, até que você elimine as dívidas, até que você coloca as dívidas em ordem. Número 5, quinto passo. Estabeleça um plano de pagamento para cada uma das dívidas. Então, agora que você sabe quais são as dívidas, você começa então a estabelecer o que eu vou fazer, como é que eu vou pagar. Está tudo escrito agora, você tem uma exposição desses valores e você pode tomar uma decisão. Uma maneira de fazer isso é comece pelas dívidas menores. Tenta matar o mais rápido possível todas aquelas pequenas contas, aqueles valores que estão ao redor de R$ 9,90, R$ 5,00, R$ 10,00 aqui, R$ 15,00 lá, R$ 20,00 ali. Soma tudo e paga tudo isso. Para que você possa então já em seguida ter condições de você subir para as contas maiores. Agora esse é o meu ponto de vista, tá bom? O que contadores, pessoas que são conhecedoras de questão financeira dizem? Você precisa começar pelas dívidas que possuem maior taxa de juros. Então você precisa saber, o banco, o que está, cartão de crédito, o que é que está comendo mais. Uma pessoa que vai te ajudar nisso é o seu gerente. Você tem que ir lá e conversar, verificar, ligar para a loja, buscar o setor de atendimento e conversar com eles. Olha, eu quero que você entenda, eles querem receber o dinheiro. E não tenha vergonha de ir lá negociar. Tem meios hoje que você pode até negociar pelo próprio celular, você nem precisa ir fisicamente para a loja. Tem momentos em que eles fazem momento de negociação de dívidas, e você pode ir lá e negociar para você poder pagar logo. E por quê? Porque as dívidas estão comendo muito do seu dinheiro, às vezes o valor é até menor, você pode até conseguir um bom valor se você chegar e falar, eu quero pagar tudo já. É um sacrifício, não estou falando que é fácil, que é simples, mas vai valer a pena, porque você vai matar aquele juro que mês que vem vai estar lá, vai estar comendo o seu dinheiro. Número 6, considere uma renda adicional, mas tenha em mente duas coisas bem importantes. Faça um propósito inviolável de pagar as dívidas com essa renda adicional. Então, todo o dinheiro que entrar, se você vai ter um pico, se você vai fazer alguma coisa além do teu expediente, esse dinheiro que for entrar não é para olha só, agora a gente tem esse dinheiro do salário mais esse dinheiro que está entrando. Não é para você contabilizar assim, você precisa entender, esse dinheiro a mais é para pagar as dívidas. Por quê? Porque muitas vezes o que acaba acontecendo com as pessoas é ter a tendência de gastar mais. Infelizmente é assim que acontece. Entrou mais dinheiro, eu tinha esse valor aqui de R$ 1.000, está entrando mais 250, agora tem 1.250. Não, você tem R$ 1.000. Os 250 é para ajudar a cobrir as dívidas que foram feitas e você quer sanar elas. Número 2, somente considere um trabalho que não afete seu relacionamento com Deus, com a sua família, com a sua igreja. Então, não adianta você pegar um trabalho que vai ser danoso para o seu relacionamento com Deus, com a sua família, porque nem Deus vai abençoar isso. Vai ser como um saco furado, o dinheiro entra e sai. Então, seja extremamente sério, lembra, Deus vai te ajudando nisso, mas não toma atalhos, vai pelo caminho correto. No ponto anterior, quando eu falei sobre a questão de negociação de dívidas, eu já vi pessoas falando, até mesmo crentes falando, pastor, eu vou esperar até que o banco mande uma negociação, daí esse valor fica bem menos. Olha, isso não é certo, tá? Você tem que fazer o que é correto, Deus não abençoa isso. E aí vai ficar esperando 1, 2, 3 anos para ir o banco dizer, olha, paga o que você pode então. Não é assim. Dê os meios, tenha os meios corretos. Fale com as pessoas certas. E eu tenho certeza que você vai desfrutar de muito mais alegria do que pessoas que ficam desligando o celular, não atende o telefone porque pode ser cobrança, para dizer que não está, manda o filho atender para dizer que não está. Não faça isso. Lembra, você está ensinando os seus filhos, processo de família, muita coisa envolvida aqui. Então faça o que é correto, tá bom? Número 6, então eu considerei uma renda adicional. Número 7, não acumule nenhuma dívida nova. Ou seja, extremamente sério, acostume-se a pagar com dinheiro vivo as suas compras. Ande com um pouco mais de dinheiro. Sabe por quê?
Porque quando você está com aquele 50 na mão, você é muito mais suor para você pensa 2 vezes em gastar algo do que você só simplesmente passar o cartão e falar assim, crédito, débito, e vai jogando para frente a dívida. Então não faça assim, tá bom? Acostume-se a pagar com dinheiro vivo, pelo menos nesse tempo que você está honrando para pagar as suas dívidas. Número 2, aposente temporariamente os cartões de débito ou de crédito. Se você tem vários cartões, e muitas vezes eu recebo direto no WhatsApp, no celular, no e-mail, banco tal tá dando para você, tá me dando, né? Um crédito mais, abra sua conta, migre a sua conta para cá. Olha, talvez é um momento não de abrir uma nova conta, mas de encerrar. Talvez é um momento de você ir lá e cortar alguns desses cartões, no sentido de ir lá e cancelar mesmo. Se isso não está te ajudando, você precisa ser sério nisso. Ou pelo menos ter a firmeza de colocar esse cartão na gaveta e dizer, olha, nós não vamos usar esse cartão por um tempo. Se tem anuidade, ir atrás e poder cancelar isso, como a gente falou nos pontos anteriores. Então, evita usar. Lembra, você quer pagar as contas, você quer sanar as dívidas e não fazer dívidas novas. Número 8, contente-se com o que você tem. Acho que eu já falei isso, né? Eu vou repetir de novo. Contente-se com o que você tem. Seja contente. Talvez as coisas que você tem é simples, não é o último modelo. Mas olha, está funcionando? Então fique com aquilo por um tempo. Olha, não se deixe iludir pelas propagandas da mídia, tá bom? Propaganda, ele foi feito, é uma ciência. Existe uma ciência. Eu tenho meu primo que ele é formado em comunicação, mídia, e é incrível quando ele vai contando as coisas. Até a prateleira do supermercado. Tem empresas que pagam para ter a prateleira que fica na altura dos olhos. As crianças, pode ver, na altura das crianças. E tudo isso é uma ciência. Para quê? Para que você compre. Então tem tantas pessoas que estão tristes, descontentes, desanimadas porque não tem aquele último celular novo que saiu agora semana passada, mas tem um celular da geração anterior. Saiu o S10 e ela tem o 9. Então, seja contente. Essa é a questão. Talvez verificar realmente, parar e pensar, por que eu preciso comprar isso? Por que eu quero isso? Qual é o meu objetivo com isso? E aí, de novo, trazer seu coração para o lugar certo, não pela ansiedade, mas com o entendimento. Então, uma chave bem importante, olha lá, ó, se Deus quer que você tenha outras coisas, além daquelas que Ele já lhe deu, Ele mesmo vai lhe dar condições para você adquirir elas no momento certo, sem você ter que fazer uma dívida nova. Então, Deus ele vai conceder, se for da vontade dEle, se for para o nosso bem, se for para o seu bem, Ele pode te dar, sem você precisar fazer uma dívida. Então, comece sendo contente, dizendo para Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu. Quero orar pedindo isso, mas de acordo com a sua vontade. Se for de acordo com a vontade do Senhor, e Deus ele pode te conceder. E se não for, saiba que é o melhor. Nesse momento, não. Mas pode chegar o momento certo que você vai ter e talvez, como eu falei, ter o melhor ainda do que o S10. Vai ter o 11, não sei o que, Plus. Tá. Número 9. Considere uma mudança no seu estilo de vida. Agora você vai ter que verificar, será que eu não estou vivendo além daquilo que eu devo viver? Então talvez uma vida de um pouco mais de economia, né? Economize gastos habituais, né? Reduzir gasto com água, luz, telefone. Lembra, dia a dia, alimentação. Eu não estou falando aqui que você tem que ser uma pessoa neurótica, embora talvez a minha filha e minha esposa iam falar, você é meio neurótico, mas porque tem um gasto. Então, eu aprendi com uma família da igreja que quando o filho está demorando muito no chuveiro, ele vai lá, porque ele teve uma infância na roça, né? E ele vai lá e bate na porta e fala, e aí, você estava na roça? Não, então desliga o chuveiro, porque às vezes está demorando demais, né? Então, às vezes eu faço isso em casa. E aí, estava na roça? Não, então sai do chuveiro. São pequenas coisas. Estou brincando aqui um pouquinho, mas é importante, vai ajudar você a economizar. Verificar as situações, talvez está deixando luzes acesas desnecessariamente,
e várias coisas assim que ajudam você a poder economizar um pouco mais, ter uma renda um pouco melhor, especialmente para poder pagar essas dívidas, tá bom? Venda, por exemplo, o carro que tem uma prestação alta e talvez trocar por um carro de menor valor, né, que você pode comprar ele à vista sem ter todo aquele bloco para pagar, tá bom? Então, são maneiras de pensar diferente, né, que a gente precisa considerar, especialmente estando com uma situação de dívida. Um pouco de sacrifício temporário pode valer muito, proporcionando o pagamento mais rápido das dívidas. E eu vou dizer para você, talvez eu vou dizer isso no ponto 10 agora. Não desista. Não desista. Esse é o nosso ponto 10, 10º passo. Eu sei que não vai ser fácil. Talvez há dívidas que são mais curtas, há dívidas que são mais longas, mas se você for sério, eu tenho certeza, eu já vi isso acontecer, de Deus ele ser tão bondoso conosco, que você estava sério naquele pagamento, talvez iam ser 10 parcelas, um valor alto, você estava lá firme para pagar aquilo, e aí Deus, ele de uma forma maravilhosa até concedeu uma parte daquele dinheiro que você pôde amortizar ainda mais o restante da dívida, eu já vi isso acontecer. Então Deus, ele nos abençoa, até mesmo talvez na nossa falha, não era compromisso, responsabilidade de Deus para pagar aquela conta. Mas na sua bondade Ele te dá condições, porque está vendo que você está sério na coisa. Você está comprometido, especialmente com o seu testemunho, o testemunho do Senhor que você está levando. Então olha lá, nunca é muito fácil sair de uma dívida. Mas a liberdade que você vai ter vale todo o esforço necessário para você alcançar isso, tá bom? A liberdade, a tranquilidade de saber que você pode dormir tranquilo, sem dever nada para ninguém, de sua família estar em ordem. É um pensamento que algumas vezes eu tenho, vamos supor que eu venha a faltar por motivo de saúde, alguma condição, e não estar presente. Como a minha família ia cobrir essa conta? Como que eles iam poder pagar essa dívida? Então, isso são coisas que a gente precisa considerar. E quando você não tem essas dívidas, então você sente mais tranquilidade, não se torna escravo de ninguém, como diz Provérbios. Quero só salientar mais 2 ensinamentos importantes aqui sobre dívida, tá bom? Primeira coisa, não atrase os pagamentos quando Deus já lhe deu condições de pagar. Então, se algo que você já tem o dinheiro na mão, você tem condição de pagar, vai lá e pague. Não fica enrolando, não fica demorando com aquele dinheiro na tua mão. Por quê? Porque a tendência é esse dinheiro acabar encontrando um outro destino. Olha o que diz Provérbios 3, 27 e 28. Não te furtes de fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão, o poder de fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, então tu darei, se o tens agora contigo. Então uma coisa que Deus nunca gostou é quando tinha pessoas que dependiam daquele pagamento e a pessoa que poderia fazê-lo fica demorando. Por quê? Porque na verdade é um problema do coração, fica segurando o dinheiro. Não, se você ser honesto, se é justo, se já foi acordado, se já foi combinado daquela maneira e a pessoa está ali para receber o dinheiro, você já falou que você ia pagar, então vai lá e pague. Vai lá e honre o compromisso, honre o seu nome, o nome do Senhor. Então não atrase, faça o pagamento em dia. Não espere, mas tem mais 2, 3 dias. Não, vai lá e pague, tá bom? Número 2, aí a segunda coisa, ensinamento, letra B, cuidado com a responsabilidade de ser fiador dos outros. Então, seja extremamente cuidadoso quando você coloca seu nome para ser fiador de alguém. Olha que diz Provérbios 6, de 1 a 5. Você vai ler lá depois e ele diz assim, a Bíblia, ela não proíbe que nós sejamos fiadores de alguém, mas ela tem uma grande advertência para que você se liberte o mais rápido possível, quanto antes dessa situação. Então não há uma proibição de Deus para dizer não seja fiador, ou de você precisar de um fiador, mas seja extremamente cuidadoso. Eu, durante todos os anos, sempre precisei de fiador, é sempre o mesmo fiador. Em todas as casas que eu morei de aluguel, é o mesmo fiador. Mas uma coisa que eu cuidei em todos os anos foi sempre honrar o pagamento. Nunca deixei que qualquer coisa acontecesse, que a imobiliária ligasse para o meu fiador dizendo, olha, o aluguel está atrasado, a pessoa não aparece, não consigo falar com ela. Não. Por quê? Porque não é só o meu nome, é o nome do Senhor, mas também é o testemunho, porque essa pessoa também é um cristão e eu quero zelar por isso. Então, todos os anos, nunca tive problema, sempre estava disposto para ser o meu fiador, com grande alegria, ajudando com os documentos, mas eu sei que eu preciso honrar, preciso zelar com isso. Então, é muito importante
Segunda coisa aí, ó, Provérbios 22, versículos 26 e 27, diz assim: quem fica por fiador arrisca perder a sua própria cama. Então, se você não quer perder a sua cama, né, até o móvel onde você dorme, seja cuidadoso quando você dá o seu nome para ser fiador de alguém. E, se possível, o mais breve possível, faça com que o seu nome possa sair de uma situação dessa, tá bom? Então, qual é o nosso desafio final aqui? Eu gosto muito desse personagem, desse ator, especialmente no papel que ele faz do Július. Então, se você sabe quem ele é, uma frase dele bem marcante, e eu falo muito em casa: se eu não comprar nada, o desconto é maior. Então, esse é um bom princípio se você está com dívidas. Se você não comprar nada, lembra que o desconto é bem maior. Então, esse é o momento de você pagar as dívidas, não de comprar, não de fazer novas contas, tá bom? E que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus lhe ajude a poder honrar essas contas e com seriedade, o mais breve possível, poder saná-las. E vai ser muito bom ouvir o seu testemunho do que Deus está fazendo também, lhe ajudando nesse processo, tá bom? Então, vamos orar, e o nosso próximo estudo nós vamos falar sobre conselho. O sábio busca conselho, o que a Bíblia nos diz, como nós podemos buscar ajuda em situações, especialmente falando sobre finanças, não só de dívida, mas até mesmo para você poder fazer investimentos bons. Então vamos orar? Querido Deus, obrigado, Pai, porque a sua palavra é tão rica e nos enche de esperança, é uma palavra séria que nos ajuda, nos exorta, buscando nos ajudar a poder nos livrar de situações que realmente nos preocupam, especialmente questão de dívidas. Eu peço a Deus que o Senhor nos abençoe como igreja, cada um de nós, cada família, as necessidades, a condição que estamos vivendo. Que, ó Deus, obrigado pelo suprimento do Senhor em cada um de nossos lares. Mesmo com pouco, nos ajuda a ser contentes com o Senhor e poder desfrutar de grande alegria quando nós honramos nossos compromissos e mantemos o nosso nome limpo, o nosso nome que representa o Senhor aonde quer que nós estamos. E é por isso que nós oramos agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.